Felipe, né? A alegria, né? Esse varão de Deus, ele esteve evangelizando na parte da manhã, o irmão Joesa, né? Fizeram um bom trabalho. E agora nós viemos falando sobre as coisas de Deus, né? São muitas perguntas, né? Mas a Bíblia tem todas as respostas, né? Amém? Graças a Deus. Eu vou então passar para a parte da palavra, trazer uma mensagem que eu acredito que vai nos ajudar, né? Ajudar a mim e eu creio que também vai ajudar vocês. Amém? Porque Deus, Ele disse em sua palavra, na Bíblia, que a sua palavra, quando ela é enviada, ela prospera para aquele propósito que ela foi. Ela não volta vazia. Amém. Mas ela prospera. Amém? E assim a palavra de Deus é como uma semente em nossos corações, que nossos corações é como uma terra fértil para a palavra de Deus. Então ela tem que produzir. Amém? Amém. Aleluia. Quero pegar uma escritura em Hebreus, capítulo 13. Vamos colocar de pé. É isso aí. Essa tem assim, se coloca de pé. É muito bonito. Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. Versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer todos juntos? Vamos dizer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus! Ele não muda, né? Ele diz: eu sou Deus e não muda. Deus não muda. Nós mudamos. Nós nascemos como um bebezinho e vamos crescendo e vamos mudando a nossa face, os nossos cabelos. Chega um momento, né, que ficam branquinhos, chega um momento que perdemos os dentes, chega um momento que não temos mais aquele vigor. Nós mudamos, os jovens se cansam e muitas vezes caem, se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, né? Aleluia! E essas são as promessas de Deus. Senhor Jesus, abra-nos o entendimento, Pai, para compreender a Tua palavra. Como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que caminhavam com o Senhor, até mesmo sem saber, mas o seu coração ardia. Ó Jesus, que enquanto nós pregamos a palavra, que o nosso coração possa arder, o coração de cada um possa arder, e saber que é Jesus que está em sua palavra, a qual estamos lendo. Pai, abençoa então esta parte também, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Metade da nossa igreja é crianças, né? Esse não trouxe todo mundo hoje. Mas é muitas bênçãos, né? Então, eu quero intitular esta mensagem: Tirando Jesus da história. Baseado nessa mensagem pregada pelo irmão Brana, levantando e tirando da história. Vamos ler um trechinho aqui. O irmão Brana diz o seguinte: estamos nesta noite no extremo e vendo cumprir-se, desenrolar-se duas grandes cenas. E aquelas duas grandes cenas são estas. Uma delas
é a história chegando a seu fim. Porque a história só existe porque existe o tempo. Mas Deus não habita no tempo. Aonde Deus está é uma dimensão eterna. Lá não existe relógio. Lá não existe isso. Nós aqui sim, nós vivemos no tempo. Então nós nascemos, crescemos e viemos a morrer um dia. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Amém. Porque nós seremos como Deus. Porque Deus não pode morrer. Ele existe por si mesmo. Aleluia. Então, se nós pegarmos o livro de Gênesis, nós vamos ver que lá diz assim, e no princípio. E aí foi a manhã e tarde, o primeiro dia. Então ali iniciou. Ali foi o início. Mas o irmão Brana diz assim, que está chegando, a história está chegando a seu fim. E a outra é o tempo chegando a seu fim. Ambas as coisas, né? E muitos grandes homens, por todas as eras, têm anelado ver esta hora que agora nós estamos aproximando. Que é a vinda de Jesus, né? E enquanto vivemos neste glorioso cenário do sol mortal e a alva da luz eternal, sinto que estamos vivendo em uma das eras mais grandiosas que ao homem se tem permitido viver. Porque é o fim e o tempo misturando-se com a eternidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos chegando naquele momento, lá logo no princípio. Nós estamos chegando naquele momento que vai haver o final. Só que com Deus, o fim é apenas o começo. Parece estranho isso, né? Mas a Bíblia diz que mesmo a árvore depois de plantada, se viermos a cortá-la pela raiz, essa árvore, ao pouco sinal, você pega um pouquinho de água e coloca ali, ela volta a florescer. Amém. E haverá um momento que essa água do Espírito Santo virá sobre nós. Amém. E nós floresceremos. E esses corpos mortais aqui, cheios de defeitos, serão transformados. Aqueles dentes que estão faltando nascerão. Amém. Aquele pedaço, né? Como a luz de Pedro cortou a orelha de mal, né? Veio o Senhor Jesus e restaurou. Vai haver essa restauração de corpos. E voltaremos a ser jovens, sem os defeitos que temos. O nosso corpo será redimido, assim como a nossa alma foi redimida, é redimida. Aleluia! Glória a Deus! E nós estamos saindo deste tempo, desta dimensão, para encontrar com Ele na eternidade. Nós estamos saindo do 7º milênio, 7 é completo na Bíblia, e entrando no 8º dia. O 8º, o que é 8? Ó, 2 círculos é o 8. O 8 representa a eternidade. Não tem fim. Não tem fim. Aqui nós temos. Um dia vai cessar. Um dia nós iremos encontrar aqueles entes queridos que partiram. E Deus tem algumas maneiras de nos raptar, de nos arrebatar. Uma delas é a morte. Oh, mas eu creio que muitos de nós aqui não iremos provar a morte, mas iremos subir com Jesus. Aleluia! Então o irmão Brana chega aqui e continua dizendo: a história unicamente nos diz o que temos lido, o que tem sucedido, e o que está no futuro está na mão de Deus. A história nos mostra o que passou, mas o futuro pertence a Deus. E como eu agir agora no presente, vai determinar o meu futuro. Aleluia! E nos damos conta hoje que não há muita história que está sendo escrita. Por quê?
jamais será ausente. Ambos eventos estão chegando a seu fim. Mombrana continua dizendo, como estamos chegando ao último da crise nacional e a segurança está chegando a seu fim. Mombrana continua dizendo, esse é o parágrafo 13. No parágrafo 24, o irmão Brana diz assim, então, que grande privilégio é para todos nós estender a mão e tomar uma boa e velha Bíblia de Deus e virar as páginas e saber que estamos lendo diretamente a verdade e ver que estes tempos sucederam em dias passados, pois fala de um Deus histórico. E a única maneira que temos para enfrentarmos estas situações, ou para alinharmos e chamar, e tirar da história a esse Deus histórico, pois, por todas as eras, na destruição antediluviana, antes da vinda de Cristo, e em diferentes eventos, Ele nunca falha quando chama. Ele sempre está certo. Aleluia. Aleluia. Chegou o momento, irmãos, de nós tirarmos Deus da história. Quando nós dizemos Jesus Cristo é o mesmo homem no passado, mas se nós continuarmos a leitura, Paulo diz assim, ele é o mesmo ontem, mas não somente ontem, ele é o mesmo hoje. O mesmo Jesus que curou no passado é o mesmo Jesus que cura agora. O mesmo Jesus que abençoou no passado é o mesmo Jesus que abençoa agora. O mesmo Jesus que deu dom no passado é o mesmo Jesus que dá dons hoje. O mesmo Jesus que batizou com fogo e com o Espírito Santo no passado, aleluia, é o mesmo Jesus que batiza hoje com fogo e com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! E nós temos que olhar para isso. Deus não quer ficar na história. Deus quer que eu e você tiramos Ele da história, tiramos Ele da Bíblia e colocamos Ele em nossas vidas, em nossos corações. Jesus quer que nós nos apropriamos do que Ele tem nos dado. Amém? É tempo de nós possuirmos a terra. Aleluia. E o Mombrana disse, todas as vezes que nós chamamos por Ele, Ele vem à cena, Ele não nos decepciona. Estou pensando de uma ocasião, agora mesmo, de quando uma nação estava em cativeiro em Israel, e eles estavam no Egito, e era difícil e rigoroso servir aos egípcios. Parecia como que todos se haviam esfriado. Ora, é um tempo de esfriamento, nós temos que nos acordar para isso. Vocês sabiam que Israel esteve no Egito, o dobro do tempo que os Estados Unidos têm sido uma nação? Nós não temos mais de 150 ou 170 anos de idade, ou algo assim. E eles estiveram 420 anos em escravidão, lá no Egito. Porém, veio um tempo quando parecia que todas as esperanças se haviam perdido. Mas havia um homem e uma mulher que pareciam ter fé em um Deus histórico. Deus sempre tem uma testemunha. Deus sempre tem um alguém, tem você, tem eu, tem alguém que crê que Ele é o mesmo homem, e hoje, e o será para sempre. Aleluia! Então, a diz que havia alguém, havia um homem ou uma mulher que cria nesse Deus histórico, cria nesse Deus que não somente estava na história, mas podia agir no dia a dia deles ali. Aleluia! É isso que Deus está buscando. Alguém que crê que Deus não é somente uma história num livro, aleluia, mas que Ele é real. Que falou a Abraão no tempo da crise. E eles creram que podiam chamá-lo e que Ele responderia. Ora, porque é assim,
Nós temos que chamar a Jesus no tempo da crise. Não podemos tentar vencer sozinho na crise. Porque a crise, justamente, ela só vem porque nós não conseguimos resolver sozinhos. Nós tentamos e não conseguimos. E quando essa crise vem, seja na família, seja no trabalho, seja financeira, seja uma enfermidade, seja emocional, seja uma depressão, seja o problema que for, você não conseguiu resolver sozinho. É tempo de chamar Jesus à cena. Aquele Deus que pode resolver o meu e o seu problema. Às vezes Jesus está ali do lado, observando o quadro. E ele vê nós tentando, esperneando e fazendo força com o nosso braço. E nós achamos que somos muito fortes, que somos muito valentes, que somos muito sábios. E Jesus está olhando o quadro e dizendo: olha, eu quero tanto ajudá-lo, mas ele não clama por mim. Ele não me chama à cena. Ele não quer que eu participe com ele. Aleluia. Jesus está aqui. Em todos os teus problemas, Jesus esteve e está presente. Em todas as tuas dificuldades, irmão Isaías, irmão Adão. Em todas as dificuldades, minha irmã, Jesus esteve presente contigo. Irmão James, irmão Israel, em todas as suas dificuldades, meus pequeninos, Jesus está com vocês. Aleluia. É no tempo de crise que temos que chamar Jesus. Temos que tirar Jesus da história. Saber que Ele é real. E o que Ele fala em nossos corações é mais forte e mais poderoso do que até mesmo o que lemos. Porque se eu ler simplesmente aqui e não tirar Ele daqui, saber que Ele está bem pertinho de mim. Mas Jesus está na Bíblia. Jesus quer estar em nossos corações. Em nossas vidas, em nossos problemas, em nossos dilemas, em nossas dificuldades. Ele quer nos tornar um homem e uma mulher à sua imagem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Primeiro Deus fez o homem lá no início, o espírito, a sua imagem. E formou o homem, um corpo para ele. Formou Deus um corpo para o homem do pó da terra. E esse homem se corrompeu. Veio o pecado, veio a serpente, enganou. E o ser humano se corrompeu ali. Então Deus veio de novo e fez o Senhor Jesus, nascido de uma virgem. O sangue de Deus ali, células, tudo criado por Deus, sem nada de pecado. Porque nós fomos gerados em iniquidade, disse o salmista, e concebidos em pecado. E diz a Bíblia que o homem desde a sua meninice pensa mal em seu coração. O pecado, ele habita neste corpo. Mas Deus fez, Ele criou um segundo Adão. E Ele disse assim em sua palavra: e vocês serão a imagem dele, em perfeição. Porque Jesus não pecou. Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele é o nosso exemplo. Ele nunca roubou, Ele nunca matou, Ele nunca injuriou. Ele nunca foi injusto com ninguém. Aleluia. Nunca mentiu. A verdade sempre esteve na sua boca. Ele é o nosso exemplo, o Senhor Jesus Cristo. O homem falha, mas o nosso exemplo é o Senhor Jesus. Não é o pastor, não é o pregador, não é o pai, não é a mãe. É o Senhor Jesus. Deus quer fazer o homem à sua imagem. Porque Deus não desistiu disso. Ele disse: eu quero que vocês continuem, vocês vão ser agora a minha imagem. Por isso que na ressurreição seremos semelhantes a quem? A Jesus, ao Filho de Deus. Aleluia. Então, irmão, eu continuo dizendo: eles creram que podia chamá-lo e que ele responderia. Aleluia. Glória a Deus.
30, a mensagem levantando e tirando da história, lembrando o seguinte: se nós cremos que a Bíblia é uma história, e também o livro profético, que diz que esse mesmo Deus se levantará nos últimos dias, e é o tempo que ele tem que vir em cena. Aleluia! Isso é o que Arão, que é o pai de Moisés, sabia que Moisés havia profetizado. Ou não, Moisés, pergunta. A Abraão havia sido dada uma promessa por este Deus da história. Deus deu uma promessa para Abraão que o seu povo ficaria 400 anos no Egito. Mas o tempo era aquele. Deus determinou um tempo para nós ficarmos aqui. Mas a nossa redenção já é assim. Porque Deus cumpre a sua palavra. Aleluia! É isso que o homem está se referindo. Quem não havia respondido uma oração em 400 anos, até onde nós temos conhecimento, porém ele fez uma promessa que ele os tiraria. E igualmente, diz o Mobrano, temos tido um Deus silencioso por muito tempo. Porém, a hora tem chegado quando ele irá levantar-se em cena. Aleluia! Uma noite, quando Arão havia chegado, quando havia orado, talvez por muitos anos, que seu cabelo agora estava grisalho, e não havia libertação, mas que estava se tornando pior. Uma noite ele chegou ao cerne do assunto. Assim é como temos que fazer. Chegar ao cerne, ao miolo do assunto, ao centro do assunto. Ele disse: Deus, tu prometestes isso, e temos esperado ansiosamente por isso. E vemos todos os sinais aqui, e o tempo está à mão. É tempo para que tu faças algo a respeito. Amém. Aleluia. Enquanto ele estava numa oração de concentração profunda, orando com todo o seu coração, ele olhou parado na esquina, ele arregalou seus olhos e olhou outra vez. Ali estava parado um anjo com uma espada desembainada. E ele disse: a libertação está a caminho, e tu trarás um filho ao mundo, e ele será libertador. Vê, Deus sempre responde à oração. Amém. Não responde, a congregação diz amém. Se esperamos. Aleluia. Deus responderá a nossa oração, mas nós temos que esperar que Ele responda. Aleluia. Nós temos que crer. Nós temos que orar e confiar que Ele responderá. Aleluia. Quando Moisés guiou os filhos de Israel pelo deserto e chegou ao Mar Vermelho e as montanhas de um lado e o deserto do outro, e o exército de Faraó deste lado e o Mar Vermelho adiante deles, ficaram encurralados. Parecia que até a natureza clamava: que vai suceder? Estão acabados. O exército de Faraó tem 10 milhares para destruí-los. Porém, que fez o povo? Começaram a murmurar e queixar-se. Houvera sido melhor se houvéssemos ficado ali, em nossa casa onde estávamos. Porém, havia um entre esse povo, o qual tinha a chama da fé de Deus ardendo em seu coração, o qual cria que o Deus histórico podia levantar-se em cena em qualquer tipo de dificuldade. Irmão, é isso que Deus está buscando. Deus está buscando uma testemunha. Aleluia. Alguém que tenha a chama da fé de Deus ardendo em seu coração. Alguém que pode tirar Jesus da história. Você crê que podemos tirar Jesus da história? Amém? Amém? Amém. Aleluia. Amém. Nós temos isso. Então nós temos que exercitar isso. Nós temos que chamar Jesus para perto de nós. Ele está à porta batendo em muitos corações. Mas quem abre a porta para ele? Aleluia. Diz o irmão Brana,
porque é essa classe, esse tipo de crente, ele podia tirar o Deus histórico da história e trazê-lo à cena em qualquer tipo de problema, em qualquer tipo de dificuldade. Se é uma enfermidade, ele pode te curar. Se é uma depressão, se é um desemprego, se é um problema financeiro, se é um filho que está desencaminhado, desviado, tudo ele pode. Deus está buscando um homem ou uma mulher que crê que ele pode ajudar em qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema. Há alguma coisa impossível para Deus? Há algo difícil para o Senhor? Eu pergunto. Não há nada difícil para o Senhor. Moisés parou com suas mãos levantadas para Deus. Não ficou assim, andando assim. Sabe, a pessoa quando vai fazer as compras, ele diz, eu vou entrar no mercado, não tem dinheiro, é só dar uma olhadinha. Aí ele entra assim, aleluia, cabisbaixo, sem crédito, sem dinheiro. Aí ele olha, lá eu não consigo comprar. Pode ver, coloca a mãozinha para trás e você fica bem humildezinho. Ô, irmãozinho, mas você já entra com a mão no bolso. Jesus já encheu teus bolsos de bênção. Aleluia! Aleluia! Você já entra com fé, minha vida, essa vez, que nós recebemos de Deus. Aleluia! Amém! Moisés parou com suas mãos levantadas para Deus, levantou as mãos, Senhor, eu confio em Ti, Jesus. Amém. Eu sei que o Senhor é meu provedor, eu sei que o Senhor é o meu curador, eu sei que o Senhor é a bênção para a minha família, o Senhor é a bênção para mim. E orou, até que o Deus da história, aleluia, se levantou em cena para ser um Deus do dia presente. O Deus da história, se você levantar a mão e orar, Ele será o Deus de hoje, o Deus de agora. Aleluia! Oh, Jesus! E Ele abriu o caminho e Israel atravessou o mar. Aleluia! Oh! Não muito depois disso, quando Josué guiou o mesmo grupo ou os seus filhos através do Jordão, e foi no mês de abril, quando as correntezas estavam elevadas, e o Jordão tinha aumentado 5 vezes mais seu tamanho, qualquer bom líder militar lhes haveria levado a um lugar diferente deste. E foi nesse mesmo momento, quando não havia uma possibilidade de cruzar o Rio Jordão, estava alto. Porém, Josué lembrou que havia um Deus de história, 40 anos antes, que abriu o Mar Vermelho. E ele clamou a esse Deus, e esse Deus desceu em grande poder e veio a ser um Deus em uma crise presente. Aleluia! É um Deus que está vendo o que eu estou passando, é um Deus que está vendo o que você está passando, o que você está passando, meu irmão, meus irmãos. É um Deus que vem, não é quando está tudo bem conosco, não é que ele é aquele amigo que só aparece quando ele sabe que você tem um dinheirinho a mais, que vem só para comer um churrasquinho de graça, não! Ele é um amigo que aparece quando você está em crise, quando você não tem um centavo, quando você na dispensa está vazia. É um amigo fiel. E ele vem, sabe com o quê? Ele vem com o rancho na mão para te abençoar. Ele vem com as bênçãos na mão para te ajudar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, como isso me emociona, irmão. Amém. Saber que nós temos um Deus que aparece quando nós estamos em crise, que nós não estamos sozinhos. Aleluia! Oh. E ele clamou a esse Deus, e esse Deus desceu com grande poder. Ele não desce de qualquer jeito, ele desce com grande poder.
e veio a ser um Deus em uma crise presente. Ah, mas ele só fez com fulano, só faz com Beltrano, ele só fez no passado. Não, é uma crise presente, é hoje. Deus sabe que nós estamos precisando hoje. A crise que estamos lutando para vencer hoje. Oh. E o Jordão foi aberto e eles atravessaram. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos. Foram muitos anos depois, quando o nosso texto da leitura nessa noite, nosso tema de leitura, quando Elias havia visto o curso dessa nação que estava em cima da montanha, e por centenas de anos ali não havia oração respondida em Israel, ainda assim Elias soube que havia um Deus de história que podia vir em cena. Deus sempre tem uma testemunha. E ele desafiou o mundo incrédulo que parasse na presença deste Deus e ver qual responderia com fogo. E o Deus que protegeu aos homens hebreus do forno ardente fez descer fogo e consumiu o sacrifício. Aleluia. Foi também não muito tempo depois disso que um homem chamado Lázaro havia morrido. E houve um Deus que todavia vivia e que pôde levar Enoque ao lar sem ainda ver a morte e levantar a Elias em uma carruagem de fogo, e ele foi chamado à cena na hora escura da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele foi chamado a cena na hora escura da morte. E ele atuou da maneira que ele atuaria o tempo todo. No entanto, ele era um Deus de história. Porém, foi tirado da história. No parágrafo 33. Aleluia. Para uma crise presente. Nós temos que ler a Bíblia e tirar Deus da Bíblia, tirar Deus da história, trazendo para a crise que estamos passando, e dizer: Senhor, esse menino, Senhor, eu quero tanto que ele sirva ao Senhor, oh, mas ele sai tantas horas, eu volto tantas horas da noite, como me dói o coração. Eu já falei com ele, eu não estou sabendo o que fazer, mas Jesus, eu sei que o Senhor tem uma palavra certa. Vai lá no coraçãozinho dele, transforma esse coraçãozinho de pedra num coração de carne. Esse homem que ainda não se converteu, essa mulher que ainda não aceitou. E nós temos que fazer isso. Trazer Jesus para as nossas crises. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porém, ele foi tirado da história para uma crise presente. Foi na porta de Jericó, onde um homem cego, sentado no caminho, clamava. Todas as esperanças se haviam perdido. Os médicos não podiam fazer nada por ele. Havia gasto o seu dinheiro. Não havia ficado nada para ele, senão sentar-se ali e sonhar por uns poucos dias, até que a morte lhe desse um doce descanso. Aleluia. E um dia, vindo pelo caminho, um Deus de história veio à cena em uma crise presente. Aleluia. Deus abriu os olhos do cego. Foi na casa de Jairo, quando os doutores haviam falhado e entregaram a pequena menina para a morte. E a morte havia vindo e tomado sua vítima, e havia tomado a única filha do lar, a pequena menina de 12 anos, e a colocou no sofá. Quando um pequeno pregador de coração quebrantado teve que deixar sua denominação e todos seus amigos, lembrou que havia um Deus de história que podia levantar os mortos. E ele foi buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Ele ainda é o mesmo Deus. Quando esse Deus, habitando em um corpo chamado Jesus, o Filho de Deus, quando ele foi chamado em cena, tirado da história, o Deus que podia levantar um morto no Antigo Testamento, trazer a vida a um bebê morto através de um profeta, aquele Deus não pode morrer. Ele é Deus eternamente. Aquele bebê posto ali na cama, estendido, o pequeno Jairo, sabendo que a sunamita teve seu bebê ressuscitado, ele disse: aquele Deus de história. Se ele pode ser chamado em ação novamente, se ele puder ser chamado em ação novamente, ele é o mesmo Deus hoje. E buscando, ele havia ouvido de um homem
H maiúsculo, né? Que afirmava ter o poder. E esse era Jesus de Nazaré. Aleluia! O qual todos odiavam, porém ele o chamou à cena, pois ele era o representante mais próximo que ele podia encontrar de Deus nesse dia. O Deus de um Deus vivente. E quando ele foi chamado à cena, e o Deus histórico foi chamado. E ele atuou da mesma maneira que ele fez quando ele falou a Eliseu desse escrevedor. Permita-me dizer mais hoje, meu irmão, irmã, nesse dia presente, quando as crises, aleluia, e quando o câncer está comendo o mundo, e enfermidades de toda classe, o mesmo Deus histórico que limpou o leproso, curou ao enfermo e levantou ao morto, é o mesmo Deus de hoje. Ele está esperando ansiosamente para que o seu povo chame a cena. Aleluia. Aquele que podia perdoar a uma prostituta por cometer adultério 7 vezes ao dia, aquele que podia limpar os pecadores mais vis e fazê-los brancos como o lírio, esse mesmo Deus de história vive hoje para limpar cada coração enegrecido pelo pecado e incredulidade. Aleluia. Senhor amado Jesus, reunidos aqui, Pai, repartimos o pão com o seu povo, lemos a tua palavra, a tua palavra é cura, a tua palavra é vitória, a tua palavra é unção, a tua palavra é verdade. Senhor Jesus Cristo, eu rogo agora pelas bênçãos sobre o teu povo, Pai. Muito obrigado pela tua presença neste culto abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.